Bom, gente, nesse vídeo eu vou ajudar vocês com duas coisas. Primeiro, economizar dinheiro. Cadê o meu dinheiro? Então eu posso para amanhã? E saber utilizar a proteína de uma melhor forma para você garantir uma melhor sinalização, um anabolismo, uma hipertrofia que não seja um desperdício de dinheiro, né? Ficar consumindo proteína à toa, como muita gente faz. Tudo isso sem um marketing da indústria pesado. Termogênico é para você secar. O primeiro suplemento é o Amino Powder, que eu quero analisar. O que é legal aqui do Amino Powder? Que ele realmente fornece todos os aminoácidos essenciais. O que é o aminoácido essencial? É aquele que o seu corpo não produz, logo ele é essencial. Então aqui qual que é a alegação? O Amino Powder é o suplemento de aminoácidos essenciais mais completo que você vai ver, como toda empresa fala. O Amino Powder é perfeito para completar a dieta de idosos que não comem carne, por exemplo, crianças com restrição alimentar. Tá, aqui ele está falando que no caso seria para suprir as pessoas que não conseguem consumir de maneira adequada a proteína. Só que você não precisa estar exclusivamente utilizando o Amino Powder, tá? Pode ser qualquer outro suplemento em pó, pode ser albumina, pode ser proteína de soja, proteína de ervilha, proteína do soro do leite, proteína da carne isolada, tá? Não precisa ser o Amino Powder. E aí a gente vai ver agora a questão do custo-benefício, né? Então eu peguei aqui, eu fiz um comparativo de aminograma entre o Whey Protein da Growth. Ó, antes de tudo, não vai falar que eu estou falando mal da Growth, porque a Growth é uma boa empresa. O que eu estou criticando aqui é o uso indevido e a venda apelativa que algumas pessoas fazem em relação a esses produtos. Então aqui, como exemplo, né, tem o Amino Powder e o Whey da Growth. Bom, o Amino Powder, você vê aqui que ele tem uma porção diferente, né, para a gente fazer a comparação. Então logo eu fiz a adequação aqui para vocês na tabela. A gente está aqui utilizando uma porção de 30 gramas também para comparar com 30 gramas do Whey concentrado da Growth. Então a gente pega aqui a carga total de proteínas. O Whey da Growth tem 24, do Amino Powder tem 22,2. Agora vamos comparar ali a quantidade de aminoácidos essenciais, tá? Vamos deixar um pouco o carboidrato de lado, essas coisas, que o que a gente quer ver aqui é a parte de proteica do vídeo, tá? Então, aminoácidos essenciais, 22 gramas do Amino Powder contra 13,3 do Whey da Growth. Olha, parece promissor, hein? Vamos ver aí. Só que, apesar dele ter essa quantidade proteica, ele tem um preço mais caro. Será que é necessário você utilizar essa quantidade de aminoácidos essenciais numa dose, numa refeição? Então eu separei aqui para vocês, ó, em relação a quanto fica a porção do Amino Powder, 10ão, contra R$ 2,97, R$ 3,00 do Whey da Growth. Vai. Então assim, porção, 30 gramas, 111 calorias, 6 gramas de carbo, 0 lipídio, 22 de proteína e 22 de aminoácidos essenciais. E aí do Whey da Growth, 30 gramas de proteína, 122 cal, 3 de carbo, 1,6 lipídio, proteína 24, até tem um pouquinho a mais, e 13,3 de aminoácidos essenciais. Lógico, é um pouco superior, né, se a gente for comparar em relação aos aminoácidos essenciais, mas será que isso é melhor? Será que eu realmente preciso dessa quantidade de aminoácidos essenciais para ter hipertrofia? Para isso, eu peguei aqui alguns artigos, tá? Que a gente vê sobre a qualidade e a quantidade de proteína adequada para a gente. Tá? Então, assim, o que garante uma qualidade de uma proteína para ajudar você na hipertrofia? Basicamente, são 3 características. Tá? Ela ter uma quantidade alta de aminograma do aminoácido essencial, então ali todos aqueles aminoácidos, então fenilalanina, isoleucina, leucina, valina, triptofano, entre outros, todos esses aminoácidos essenciais, esses 9 aminoácidos essenciais, eles vão fazer parte desse conjunto. Então, outro ponto aqui que ele precisa ter, que a proteína precisa ter, é alto teor de leucina. E também uma fácil digestibilidade e rápida absorção. Essa é uma proteína que o seu corpo consiga aproveitar de uma maneira adequada, sem desperdiçar muito ela. E aqui, ressaltando, né, alto teor de leucina, por que será, né? Justamente porque ela consegue sinalizar a via anabólica de uma maneira mais expressiva que as outras, que seria a mTOR. Então ela consegue fazer uma ativação da mTOR mais forte, tá? Então aqui eu peguei um resumo do que seria uma boa proteína, de uma qualidade, de uma quantidade de uma boa proteína, e fiz um resumo aqui dos artigos, tá? Então aqui, ó, primeiro ponto, a análise dos dados disponíveis sugere que uma ingestão diária de aproximadamente 1,6 de proteína parece ser o ideal, parece ali estar na margem adequada
para você conseguir ter um ganho legal de massa magra, tá? O nível mais alto de ingestão de proteínas que pode gerar benefícios para uma construção muscular é de aproximadamente 2,2 gramas de proteína por quilograma, tá? Então seria ali de 1,6 a 2,2. Terceiro ponto, você pode ingerir mais proteína do que 2,2, realmente. Só que isso talvez não seja eficiente para você ter mais hipertrofia, certo? E aí é legal a gente falar o seguinte, você vai me pegar o Tonhão enorme que compete fisiculturismo com você, talvez você seja um indivíduo normal, que não treina, que nem ele, que não coma, que nem ele, que não faça cardio igual o cara, e esteja comparando, certo? Então saber a diferença entre um amador, um atleta amador e um profissional, um atleta de elite. Você muito provavelmente se encaixa dali do marombeiro de academia, né? Outro ponto, a síntese MPS, tá? Tô abreviando aqui. A síntese de proteína muscular é estimulada ao máximo quando proteínas isoladas de alta qualidade são consumidas em uma dose entre 0,25 a 0,4 gramas de proteína por refeição. Então a gente tem uma estimativa assim de quantidade de doses que a gente vai dando por refeição de proteína para estar otimizando, né, essa sinalização anabólica. A leucina é o aminoácido crítico, né, que ativou a síntese de proteína muscular, a via metabólica é mTOR, então ela ali é um ponto-chave que a gente precisa ter. E o sétimo ponto, embora os números exatos possam variar, parece haver um limite de aminoácidos essenciais por dosagem, né, que seria 10 gramas ali, a somatória total, e 3 gramas de leucina necessário para estimular a síntese de proteína como um todo, tá? E aqui tá um resuminho, né, numa imagem, o quanto você precisa utilizar de cada alimento para ter 3 gramas de leucina. Então o que seria ali o cenário ideal? Você pegar ali uma dose entre 25, 20 e 40 gramas de proteína, em que tenha 10 gramas de aminoácidos essenciais, tá? O aminograma ele tem que somar os essenciais somente, tá? 10 gramas e sendo 3 deles leucina, para você ter um melhor aproveitamento ali, uma melhor sinalização. E eu dei um exemplo aqui para vocês, ó, como que seria um cenário ideal para você estar colocando no seu dia a dia. Por exemplo, tá, uma pessoa que pesa 80 quilos. A gente vai colocar ali uma proteína entre 1,8, lembra que eu falei que pode ser de 1,6 a 2,2, e a quantidade de aminoácidos essenciais ali está beirando de 8 a 10, no caso eu coloquei de 8 de aminoácidos essenciais por refeição, né, nessa quantidade proteica total, e fazer uma distribuição de 6 refeições, tá, que é o mais padrão, mas não precisa ser necessariamente 6 refeições com proteína toda, tá? Com proteínas em todas as refeições. Pode ser, por exemplo, em 4 refeições principais e 2 você deixar sem proteína, tá? O importante é de você ter uma distribuição, no mínimo 4 doses no dia. Então aqui deu 144 gramas no total, aí eu separei 25 no café da manhã, 15 na colação, 30 no almoço, 15 no lanche da tarde, jantar 30 e ceia 29, tá? Para somar 144 gramas. Então o que eu fiz aqui? Eu fui ao longo do dia dando pequenas doses de aminoácidos, né, de proteína, contendo 8 gramas de aminoácidos essenciais e 3 gramas de leucina cada dose, para ter uma melhor ativação da mTOR. Então toda hora você está fazendo essa sinalização para o seu corpo, tá? Esse seria o cenário ideal assim. Lógico que tem diferenças se você comparar um atleta, alguns indivíduos não conseguem comer em tal horário, aí você faz uma dosagem, um porcionamento um pouco menor. Então são variantes ali que a gente utiliza, mas o mais importante é você fazer uma adequação total de uma dieta hiperproteica, então está entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína, você utilizar a maior parte de proteínas de alto valor biológico e fazer uma distribuição adequada de proteínas durante o dia. Então você separar ali entre 4 doses, 4 a 6 doses seria um cenário mais interessante. Bom, então é isso, eu espero que vocês pensem antes de comprar qualquer suplemento de aminoácidos isolado, porque o custo-benefício é muito baixo em relação àqueles que contêm uma proteína bruta, porque esses já têm uma quantidade legal de proteína de aminoácido de leucina por porção,
e quantidade total de aminoácidos essenciais por porção também, que varia entre 8 e 10 gramas. A gente pegou ali e a gente viu que o whey da Growth tinha 13 gramas, então é até mais do que 10 gramas. Então, realmente, será que vale a pena você gastar mais dinheiro? Não. Pensando só nessa questão de aminoácidos essenciais, sem levar em consideração até que ponto seria necessário e vantajoso para você não desperdiçar dinheiro e estar garantindo ali uma melhor hipertrofia? Fica aí a pergunta para você refletir, mas é isso, vou deixar os artigos na descrição, dá uma força no like, se inscreve e qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu!